Agora uma pergunta aqui, ó. Qual foi um dos seus maiores desafios? Não precisa ser maiores, mas um desafio que você já passou e como você fez para superar ele? Um desafio na minha vida com Deus ou qualquer desafio? Pode ser qualquer um. Aí como você fez para superar ele? Olha, eu acho que o maior desafio que eu e boa parte dos jovens tem, não só dentro da igreja, mas todos os jovens, principalmente os jovens, nossa, é ser procrastinador. É tipo assim, você saber que você precisa fazer algo, você ficar Parado. olhando, parado e falar assim, não, eu preciso fazer, mas você não ter atitude. Então eu acho que de todos nós, principalmente os jovens, é a falta de atitude. Falta de atitude para estudar para uma prova, falta de atitude para buscar a Deus, falta de atitude para correr atrás daquilo que precisa ser feito. E eu acho que, assim, a cada dia eu tô tentando vencer mais isso. Porque eu, observando a minha vida, eu vejo que eu ainda não venci, mas a cada dia eu tento melhorar um pouquinho. E eu acho que o que a gente tem que fazer é pensar que se a gente ficar parado, o mundo vai passar, a vida vai passar e a gente não vai ter feito nada. Principalmente quando a gente fala sobre nossa vida com Deus. O mundo ele vai passar. As coisas elas vão passar, porque a vida aqui é passageira. As coisas vão passar, os dias vão passar, o avivamento vai vir e muitas das vezes a gente não vai fazer parte, porque a gente não quis se esforçar quando era para se esforçar, a gente não quis buscar quando era para ter buscado. Então acho que é isso, a maioria dos jovens passam por isso e é sempre pensar que se eu ficar parado, minha vida vai passar e eu não vou ter feito nada. Verdade. Infelizmente, muitos dos jovens, às vezes, Deus tem um chamado, uma missão para ele, né? Porque todos nós somos sacerdotes, né? É Eu verdade. levei uma palavra na igreja e nós vemos ali que Deus chama todos nós como sacerdotes. Então, cada um de nós temos uma missão além de servir, É né? Cada verdade. um de nós temos uma missão. Às vezes Deus te deu uma missão, um chamado missionário. Às vezes ele te deu uma coisa ali para você fazer o ID. Muitos jovens, às vezes, deixam de fazer isso, deixam de viver, por às vezes também não querem passar, às vezes, pelo processo. Tipo assim, se Deus te deu uma missão, e se você não seguir, Deus vai levantar outra pessoa para fazer É aquilo que você verdade. quer para você fazer. Com certeza. Entendeu? Então, tipo, muitos jovens ficam parados, chega ali, por exemplo, a época ali de avivamento, chega a época ali onde ou, talvez o patamar que era pra você estar e você não tá porque você parou, É verdade. né? Na igreja foi falado sobre que a gente tem que se movimentar, né? Que a gente na igreja tava falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles ali estavam se movimentando naquele tempo, né? Sim. Se levantou a estátua, mas eles não adoravam aquela estátua, eles não iam adorar aquela estátua. Quem sabe a história sabe, teve a fornalha, né, para eles, mas mesmo assim eles não pararam. Mesmo assim eles falam, não, a gente não abre mão da nossa, por exemplo, a gente não abre mão do Senhor, É verdade. entendeu? Então, tipo assim, a gente sempre está em movimento, entendeu? A gente não pode parar. E está em movimento para aquilo que é correto. Exatamente. Porque às vezes a gente está em movimento. Integridade, né? Exatamente. Às vezes a gente está em movimento, mas a gente está indo pro lado errado. Às vezes a gente está assim, não, Jesus, eu tô em movimento. Mas às vezes não é o movimento que ele quer que você faça. Exatamente. Então é sempre buscar a direção do Senhor. Verdade. Sabe, a gente não pode parar. Real, sabe? A gente não pode mesmo. É, Jesus não falava para a multidão, olha, venham a mim que vocês não passaram por processos, não passaram por desertos, não passaram por dificuldades. Não, sabe? Ser crente, ser cristão não é fácil. Entendeu? Não é fácil, porque é para aqueles que estão dispostos a passar pelo processo, estão dispostos a ir pela porta estreita. Entendeu? Porque realmente, entendeu? Não é fácil, mas a gente sabe que vai valer a pena. A gente sabe que Deus tem preparado para nós. Entendeu? Tem que estar disposto às vezes a perder tudo, gente. Exatamente, como diz aquela música aí, né? Às vezes tem que estar disposto a perder tudo. Porque, principalmente se
você for para as nações. Exatamente. Eu acho Verdade. que. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, vou dar exemplo aqui da Aline Barros. A Aline Barros, ela já foi para vários estados. Mas às vezes o Senhor ele vai te levar para vários estados, mas vai ser de uma forma completamente diferente que ele levou a Aline Barros. A Aline Barros ele levou para vários estados, ela estourou, ela tem uma. Ela é uma pessoa de condição financeira boa, a gente vê isso. Só que às vezes o Senhor vai te levar para vários estados e você não vai ser nem conhecido. Verdade. E então é não se apegar às coisas terrenas, porque tudo que Verdade. passa. Não se apegar a pessoas, por mais que a gente tenha que ter pessoas ali do nosso lado nos apoiando, às vezes o Senhor vai nos pedir para renunciar a pessoas. E eu acho que renunciar a pessoas é o mais difícil. Verdade. Amigos, namoro, eu acho que é o mais difícil. Mas a gente está disposto a viver aquilo que o Senhor tem pra gente. Verdade. E o evangelho também está visto também, né? Relacionado à renúncia. É verdade. Entendeu? Porque realmente Deus ele vai fazer que você abra mão do seu velho homem. O que é o velho homem? Muitas vezes você vivia certas práticas que, apesar de não agradar ao Senhor, não fazia que você avançasse. E você vai ter que renunciar a isso. Muitas vezes você vai ter que renunciar a pessoas, carro, casa, às vezes, sabe, até, às vezes seu país, entendeu? Onde você vive, seu estado, você vai ter que renunciar por ele. Gente, às vezes olhando é algo mínimo, né? Uhum. Às vezes olhando é tipo assim, nossa, que besteira, porque o Senhor quer que eu renuncie isso? Isso não vai me atrapalhar. Mas às vezes é algo que você não tá vendo lá na frente. O Senhor, ele vê lá na frente. E às vezes a gente pensa assim, nossa Senhor, mas por que eu vou renunciar a isso? É tão mínimo, é tão pequeno. Às vezes nesse momento é pequeno, mas lá na frente vai se tornar uma bola de neve tão grande que você não vai conseguir às vezes sair. Você vai conseguir, talvez, porque o Senhor, ele salva, ele liberta. Mas vai ser mais difícil, vai ser mais complicado do que se você largar agora. Verdade. Realmente é sobre isso o evangelho. É sobre isso. É muito importante que a gente possa sempre estar com essa palavra em mente, né? Sempre estar com esse pensamento. É verdade. É isso.